Boa noite, tudo bem? Estamos aqui, estou bem, Elisângela, obrigada. Estamos aqui para mais um encontro, um dos últimos encontros do nosso Transição Talks, tá? Então aí aproveita esses finais de encontros que eu acho que vão ser muito produtivos para a gente. E hoje eu escolhi um tema importantíssimo, relevantíssimo, que para mim fez toda a diferença no dia que eu entendi. Então, aqui no Transição Talks, eu tento trazer não apenas reflexões sobre a transição mesma, mas também coisas que inicialmente parecem que não fazem parte da transição, mas fazem parte totalmente da transição, porque quando a gente entende determinadas coisas, a nossa carreira alavanca, porque a gente consegue ajudar verdadeiramente as pessoas e muito mais pessoas do que inicialmente a gente conseguiria. Tá? Então, essa é uma reflexão de meses, por que não dizer de ano, de verdade. Eu venho maturando há algum tempo, né? Então, desde quando eu comecei no Instagram, que eu vi algumas frases prontas, aquelas frases prontas me incomodavam e eu ficava refletindo, cara, será que é isso mesmo? Porque muitas vezes a gente ouve um negócio abstrato, né? Concorda até, porque tem um monte de gente concordando, e no final das contas fala, tá, mas e aí? Como que faz isso? Então, eu queria começar a aula de hoje de um jeito diferente. Eu queria começar a aula de hoje falando de mim. Como assim de mim? Durante algum tempo, gente, eu me perguntei o que é minha profissão. Assim, se alguém me perguntar, Marina, qual é a sua profissão? Eu sou professora, eu sou terapeuta, eu sou formadora de terapeuta, eu sou o quê? E eu fiquei pensando sobre isso, tá? De verdade, assim, para chegar na gênese da coisa, né? Na causa da coisa. E eu consegui entender, gente, que o meu trabalho, ele tem dado certo com os meus alunos e todos os dias eu recebo o feedback deles de como agora eles estão conseguindo realmente entender e caminhar, porque eu percebi que a gente só consegue, de fato, fazer as coisas quando a gente consegue tocar nesses conceitos que às vezes parecem tão abstratos, quando a gente consegue tocar, na verdade, de forma muito palpável, e aí, percebendo isso, eu fui tentando cada vez mais trazer essa verdade para perto da gente. E eu entendi que a minha profissão é a seguinte: a minha profissão é assassinar as ideias abstratas e entregar a vocês algo concreto. Essa é a minha profissão. Eu fiquei tentando abstrair aí durante muito tempo o que é que eu faço, o que é que eu faço, por que que dá certo, por que que meus alunos entendem e melhoram e terminam a transição e conseguem ter mais paciência e tudo mais. A vida pessoal melhora também, né? Porque a gente consegue entender um monte de coisa. É por isso, tá? Porque quem consegue tocar na verdade não desiste. De verdade. A gente precisa buscar esse lugar para que a gente consiga entender. Então, por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês contem comigo para que vocês consigam parar de voar em raciocínios teóricos, que eu já sei que não leva ninguém a lugar nenhum, onde as nuvens passam, ninguém consegue tocar nelas, e a gente consiga de fato chegar na Terra, onde as coisas são concretas, onde as coisas são reais, de modo que a verdade seja tangível, entendível, se é que essa palavra existe, e, portanto, praticável. A gente não consegue praticar uma coisa na qual a gente não conseguiu tocar, certo? Então, olha só, é, olhando para esse lugar de qual que é a minha profissão no final das contas, eu queria então começar esta aula desabstrativizando essa frase com vocês, certo? Antes de eu falar por que ela está errada e qual que é o certo, eu quero botar vocês para pensar. Quem é meu aluno já sabe que o negócio aqui é meio chato mesmo, porque eu vou botar vocês para raciocinar, não vou dar nenhuma resposta, tá? Porque isso é muito importante. Então, antes de falar por que é errado, eu quero mostrar para vocês as incoerências internas que ela tem, que ela é incoerente em si mesma, certo? Primeira coisa, o que é personalidade? Todo mundo vê a frase, acha bonita, repete. O que trata é a personalidade do terapeuta. O que é personalidade? Me conta aí no chat. O que é personalidade? Amanda, sua profissão é me fazer meditar e meditar e meditar e virar gente. Aí depois que você termina de meditar, o que acontece? Você entende o negócio. E aí você consegue caminhar. Ninguém vai chutar o que é personalidade?
Não creio nisso. Ninguém vai chutar que é personalidade. Vocês estão vendo, gente, que. Ó, eu não tô nem falando que a frase está errada. Vocês estão vendo o problema que a gente tem aqui? O que trata é a personalidade do terapeuta, entendi. E como eu operacionalizo isso na minha vida? Como que eu tenho essa personalidade curadora, curativa? Como que eu faço? Alguém sabe dizer? Porque eu não sei. Olha, tem uma aula na turma 2 da mentoria, que foi a aula magna. Até quem não é aluno teve acesso porque foi aula aberta, né? Depois ficou fechada. Eu passo 5 horas explicando o que é personalidade. Para vocês terem uma noção como o negócio é mais embaixo. 5 horas lá explicando. São 3 aulas cortadas para não ficar muito cansativo. Dizendo o que é personalidade. Não é alguma coisa simples, digamos assim, até que a gente consiga chegar nesse lugar. Então, o nosso primeiro problema é esse. O que é personalidade? Não sei. Então, não consigo operacionalizar. Concordam comigo? Se eu não sei o que é uma coisa, eu não consigo operacionalizar. Beleza. Quem foi a primeira pessoa que falou essa frase? Alguém chuta? Arrisca? Vamos lá, gente. Tem vergonha não. Pode chutar errado. Tá vendo como a gente não investiga minimamente as coisas que a gente repete? Coisa. Algumas pessoas vão atribuir essa frase ao Viktor Frankl, tá? O Viktor Frankl falava: o que trata é a personalidade do terapeuta. Só que existe uma pessoa que já falava desde antes, num tom um pouco mais generalista, que provavelmente o Frankl se baseou no Allers, né? O Allers e o Frankl eram amigos. Vai que saiu uma conversa entre os dois. Beleza. Só que tem uma pessoa que falou uma frase mais generalista antes disso, que talvez, provavelmente, o Frankl se baseou, certo? Seria até mais, faria até mais sentido se a frase fosse do Frankl, porque o Frankl, de fato, era uma grande personalidade. Eu tenho minhas críticas à logoterapia, mas o Frankl, pessoa, era sensacional. Ele era gigante. Então, assim, de uma altivez, de uma hombridade, de muito, embora ele fosse judeu, ele era muito coerente com a religião dele. E para mim é muito mais importante que você seja coerente do que qualquer outra coisa, não é que de fato você pratique as coisas que você emana, que você defende. Então, se fosse do Frank, faria até mais sentido, tá? Mas a frase original é a seguinte: a maior força do mundo é a força da personalidade humana. Alguém sabe quem falou essa frase? Estou muito perguntadeira hoje, né? Vocês aí querendo saber o resultado do negócio. Ai, gente, não é programa de perguntas e respostas, eu não quero audiência, não é para aprender vocês, é porque eu quero realmente que vocês pensem sobre essas coisas. Porque quando alguém profere uma frase, a gente precisa estar muito atento em quem está proferindo essa. Porque as palavras, elas não fazem sentido abstratamente, elas fazem sentido dentro de um meio concreto. Então, primeiramente, a gente não sabe o que é personalidade. Segundamente, a gente não sabe de onde veio a frase. Se fosse de Frankl, ia fazer sentido, porque nós sabemos que Frankl tem uma grande personalidade. Então, de acordo com a vida concreta dele, ele teria todo motivo para falar isso. Só que essa frase veio de um cara chamado Goethe. Ah, eu nunca sei pronunciar o nome desse cara. Que escreveu Fausto, tá? Que foi um escritor que escreveu Fausto, Johann Goethe. E ele era um sujeito que dizia a seguinte coisa: genial, isso. É assim que escreve. Eu só não sei como é que pronuncia. Eu acho que é Goethe. Ele dizia assim, ó, genial é aquela pessoa que inventa a sua própria profissão. Essa frase para vocês parece certa? Genial é a pessoa que inventa a própria profissão. Vocês percebem o individualismo que tem nessa frase e na frase a maior força do mundo é a força da personalidade humana? Parece que eu, enquanto tiver personalidade, tenho uma força imbatível que está centrada em mim mesma. E quem aqui for um pouquinho cristão vai sentir um incômodo com essa frase, não vai não? Parece que, tipo assim, eu sou o princípio ativo da cura do paciente. Se eu tiver personalidade, manda para cá, que eu taco no peito e é gol. Eu resolvo tudo. Se o paciente não melhora, a culpa é dele.
mas eu sou maravilhoso, porque a minha personalidade dá conta. Foi o Ítalo que falou, que o que trata é a personalidade. Então, eu concordo e eu vou fazer esse negócio, tá? Então, tenham muito cuidado com isso, porque o próprio Ítalo, em um momento, claro, ele falou essa frase durante muito tempo, mas em um dado momento, ele falou assim: olha, eu estou refundando as bases daquilo que eu ensinei. E todo bom professor, ele precisa construir de acordo com o momento intelectual que os alunos estão, para lançar as bases de algumas coisas importantes, para dar o terreno propício para que depois ele possa destruir e construir o que de fato precisa ser construído. Vocês entendem isso? Na escola, os bons professores fazem isso. Eles vêm na linha do que a gente já sabe e de repente eles falam: olha, mas não é bem isso. Então, ele já tinha sinalizado isso há muito tempo. E no ano passado, eu assisti uma aula dele, que o nome da aula é A Personalidade do Batizado, tá? E ele explica que o nosso empenho não deve ser para construir uma personalidade sólida. Nosso empenho tem que ser outro. Então, mesmo ele que vinha falando essa frase, em dado momento, ele falou: olha, não é bem por aí. Ele só não explicou direito. Mas ele falou: olha, não é bem por aí, porque ele estava lançando as bases para explicar o que ele explicou no terapia de 15 dias atrás. Tá? Então, o Goethe falava que genial é aquele que inventa a sua própria profissão. Se a gente pegar as obras dele, a gente vai ver que estão carregadas de individualismo, de subjetivismo, de idealismo e de um culto exacerbado à liberdade. E nós já sabemos que essas coisas não vão levar a gente a lugar nenhum, certo? Então, essas características do Goethe, que falou que a maior força do mundo é a personalidade humana, não são características que nós, terapeutas, que desejamos atuar conforme a tradição aristotélica tomista, quero eu acreditar, deveríamos seguir, certo? Mas, por favor, não botem na bio do Instagram que vocês são terapeutas aristotélicos tomistas. Não passem essa vergonha, por gentileza. E nem falem para o paciente. Se vocês falarem que foi eu que disse, eu nego até a morte. Vou falar para a Maiele cortar essa parte da vida. Pelo amor de Deus, gente, sejam normais, normalidade, tá? Essas coisas que a gente aprende aqui são para nós e não para os pacientes. Mas beleza, então a gente precisa tomar muito cuidado com essas frases soltas, porque as palavras não possuem um significado abstrato, como eu já falei. Elas possuem um significado concreto, de acordo com a situação concreta, e a depender da situação de quem as emite, certo? Quando a gente pega uma frase e leva a ferro e fogo, sem considerar de onde ela saiu e qual era a circunstância concreta, o que é que a gente está fazendo? Essa frase é específica, tá? Para não ser abstrato aqui. Com essa frase específica, quando a gente leva essa frase a ferro e fogo e reproduz o que trata a personalidade do terapeuta, o que é que a gente está fazendo? A gente está replicando um manifesto à autocriação. A gente está replicando um manifesto à genialidade individual, sem se dar conta. Isso é muito sério, certo? Eu tenho um vídeo lá no Instagram de fevereiro que se chama A Obediência é a Mãe da Saúde Mental. E nós já sabemos que a obediência é a mãe da saúde mental. Logo, para propagar algo assim, seria ir de encontro com a nossa condição mais natural, mais basilar e mais fundamental, que se chama a condição de criatura. Uma criatura não pode se manifestar a favor da autocriação. Porque se ela faz isso, ela está pegando a finalidade da vida dela, amassando e jogando no lixo. E dá para fazer isso? Até dá. Mas qual é o efeito disso? Viver infeliz. Tá? Então, enquanto mais a gente abraçar nossa condição de criatura, e quanto mais a gente colocar o nosso empenho em ser aquela coisa que nós somos planejados para ser, mais felizes nós seremos. Certo? Então, beleza. Já que nós temos dificuldade em entender o que é uma personalidade madura, vamos tentar colocar num termo bem simples. Qual deve ser a única pretensão do homem maduro? A única pretensão do homem maduro deve ser colocar a verdade para dentro de si. Vocês concordam comigo? A única pretensão do homem maduro, que deseja ser maduro, deve ser colocar a verdade para dentro de si. Certo? E aí vocês podem me fazer uma pergunta imediata e super justa. Mas, Marina, você falou aí que queria matar as ideias abstratas e trazer a gente para a Terra, para o mundo real, e agora você vem me dizer que o sujeito maduro tem que colocar a verdade dentro de si. Mas o que é verdade? Entramos em outra encruzilhada. Parece que tá difícil aqui esse labirinto.
entramos em outra encruzilhada. Vocês lembram lá que Pilatos perguntou para o Cristo, quid is veritas, o que é verdade? E o tribunal perguntou para o Sócrates, lá na Grécia, o tribunal pergunta para o Sócrates o que é verdade, e o Pilatos pergunta para o Cristo o que é verdade. Certo? Quando o homem coloca a verdade para dentro, ele não se torna mais ele mesmo. Quando o homem coloca a verdade para dentro, ele não adquire uma personalidade madura e robusta. Se o homem bom, o homem verdadeiramente que se presta a ser aquilo que ele deve ser, deve colocar a verdade para dentro, esse movimento automaticamente não torna ele mais ele mesmo. Porque quando vocês viram lá o Gold falando que genial é aquele que inventa a sua profissão, o que o Gold quer? Se destacar, se autoafirmar, dizer a minha personalidade é que trata. Não é isso que a gente tem que buscar, gente. Porque quando a gente fala isso, fica parecendo que a terapia é sobre o terapeuta. Eu falo isso para meus alunos todo dia. A terapia é sobre o paciente. Nós não somos sujeitos ativos na terapia, nós somos um mediador. Um mediador entre a realidade e o paciente. Vocês já estão cansados de me ouvir falar da figura do banquinho. E eu vou continuar falando até morrer, porque eu acho muito bonito. Quando vocês estiverem com o paciente, não é para vocês imaginarem que aquilo ali se trata de uma pessoa de frente à outra, porque é essa sensação que a câmera causa. Eu quero que vocês imaginem que vocês estão sentados no banquinho do lado do paciente, olhando a realidade, você está auxiliando o paciente a construir as ferramentas da forma mais excelente possível, da forma que ele entenda, que ele tenha a condição de construir, para que então ele batalhe no mundo, não é você que vai batalhar por ele. Você vai ajudá-lo a ler a gramática da realidade, porque sim, a realidade tem uma gramática, e a construir as ferramentas mais excelentes de acordo com os meios que ele tem para que ele chegue onde ele quer chegar. Certo? Então, vejam só. O que trata é a personalidade madura. O homem maduro deve colocar a verdade para dentro. Só que quando ele coloca a verdade para dentro, ele não adquire uma personalidade madura. Parece que a operação que dá corpo à frase, na verdade, esvazia a própria frase. Vocês percebem? Que doideira? Para ser maduro, tem que botar a verdade, mas quando bota a verdade, você se esvazia de si. Estamos diante de uma encruzilhada. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente busca uma personalidade que se encha de si e confirma a frase, ou nós buscamos o itinerário para onde a frase aponta e acabamos num lugar diametralmente oposto. Vou repetir. Ou a gente busca uma personalidade que se encha de si e confirmamos a frase. Ou buscamos o itinerário para onde a frase aponta, ou seja, a frase fala algo falso, mas ela aponta para o itinerário verdadeiro, colocar a verdade para dentro de si. E quando eu faço isso, eu acabo num lugar completamente oposto ao que a frase disse inicialmente. Eu gostaria muito que vocês escolhessem a segunda opção. Que vocês fossem para o itinerário que a frase aponta, mas chegassem num lugar diferente, diametralmente oposto do início da frase. Tá? E aqui eu prometo para vocês que eu vou começar a explicar esse negócio, depois de fazer essa introdução. Tá? Mas eu preciso fazer essa introdução para que a gente fique na mesma página, não é enrolação de verdade. De jeito nenhum. É para que a gente fique na mesma página. Essa segunda posição, gente, de buscar o itinerário onde a frase aponta e acabar no lugar diametralmente oposto, nos mostra uma outra frase. Essa segunda posição nos pede a perfectibilização de uma outra frase, que aí sim faz todo sentido. Uma frase que está escrita no Evangelho. Uma frase que foi dita por nosso Senhor Jesus Cristo e não por um autor individualista duvidoso. Olha só como o negócio agora aumentou de nível. Agora nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E que, na minha opinião, resume toda a nossa batalha e consequente vitória nesse mundo. Essa frase é a seguinte, é uma frase que me toca desde a primeira vez que eu li, porque eu costumo dizer que o evangelho poderia ser resumido nela, e a vida poderia ser resumida nela, mas também uma frase abstrata. A gente lê e faz, e agora? Como que eu faço isso? Essa frase é a seguinte, acho que está em Mateus. Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Pelo amor de Deus,
Vocês pegam o que trata a personalidade terapeuta e trocam por essa frase aqui. Por favor. Se alguém quiser vir após mim, e eu acho que todo mundo deve querer esse negócio, renuncia-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Vocês percebem a dicotomia que existe entre personalidade madura e renuncia-se a si mesmo? Vocês percebem que são coisas que não tem como se encontrar? Inclusive, uma vez eu estava assistindo um especial da Brasil Paralelo, e eu não sei se vocês sabem, mas eu já fui feminista e esquerdista, né? Ou seja, tudo tem solução nesse mundo. E aí, quando eu conheci o catolicismo, eu já não era tão feminista. Pois é, ó. A Elis ficou chocada. Pois é, minha amiga. Tá vendo? Eu renasci em Jesus. É para glorificar de pé, igreja. Mas vamos lá. Olha só. Eu preciso. Vocês são demais. Então, assim, eu já não era tão feminista, né? E tão esquerdista. Eu já estava, assim, numa vibe mais eclética, flertando, assim, com o outro lado. Eu assisti um especial de Natal da Brasil Paralelo. Que, nossa, como uma presença que entende o que está fazendo, ou seja, que colocou a verdade para dentro. Essa é a coisa, gente. Não que construiu a personalidade, que colocou a verdade para dentro, fala como as coisas fazem sentido. Quem estava nesse especial de Natal foram algumas pessoas que eu não lembro quem, olha que eu nem lembro. E a Ana Campagnolo. Não sei se vocês conhecem a Ana Campagnolo, né? Que é a primeira antifeminista do Brasil e tem livros. Inclusive, me lembrei dela hoje. Não sei se vocês ouviram a homilia do Padre Paulo, que ele fala de São João Batista, né? E aí, o livro dela do feminismo, Perversão e Subversão, alguma coisa assim, na capa tem a Salomé com a bandeja e a cabeça de João Batista em cima. É bem emblemático, assim. E eu me lembrei dela hoje ouvindo a homilia de São João Batista. E perguntaram para ela assim, a pergunta foi bem taxativa. Ana, que não dá para ser feminista e cristão ao mesmo tempo? E aí, a resposta dela foi muito certeira. Aquilo ali mexeu com o meu coração. Ela falou assim, simples. Enquanto o feminismo diz empodere-se, Cristo diz sacrifique-se. Então, é exatamente disso que nós estamos falando aqui. Enquanto o que trata a personalidade do terapeuta diz empodere-se, o nosso Senhor diz renuncia-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Certo? Quando a gente lê essa frase, muito embora ela pareça abstrata, ela deixa para a gente uma ideia de caminho. Vocês concordam comigo? Parece que tem um percurso, né? Renuncia-se a si mesmo, toma a tua cruz. Quer que toma a tua cruz? Aceita o sofrimento inevitável da vida, nas palavras do próprio Viktor Frankl, inclusive, e me segue, vem comigo, vai dar bom. Então, tem um itinerário. Não é algo solto, gente. Não é algo que eu posso fazer do melhor jeito que eu sei e pronto, do melhor jeito que eu acho e pronto, e aí eu construo uma personalidade robusta. Não é assim. Existe um percurso seguro, indicado pela pessoa mais competente possível, que é o próprio Cristo. Então, a gente não precisa inventar a roda, ela já existe, certo? Olhando para isso, então, o que é que fica claro para a gente? Que o sujeito maduro não tem que se preocupar com a construção de uma personalidade forte. Nossa única preocupação, e isso não é intuitivo, tá? Principalmente para quem está fora da religião ou flertando com a religião ainda. A nossa única preocupação deve ser em esvaziar-se de si e seguir modelos pré-concebidos, expressos nas diferentes vocações, que vão dar para nós um aspecto específico da vida de Cristo. Essa deve ser a finalidade da nossa vida. Esvaziar-se de si e seguir modelos pré-concebidos, expressos nas diferentes vocações que vão dar para nós um aspecto específico da vida de Cristo. Certo? Ou seja, existe um caminho. De verdade. E não tem como ser outro, porque o cristianismo é uma religião tão distinta e tão verdadeira que em todas as outras, ou em quase todas as outras, para não ser imprecisa, para não ser, enfim, em quase todas as outras, o homem quer ser Deus. Vocês já repararam como o homem se diviniza? Só que no cristianismo foi o contrário. Deus quis se fazer homem. E por que Deus quis se fazer homem? Por que ele faria essa loucura de amor? Como diz São Tomás. São Tomás fala que a morte na cruz é uma loucura de amor. Ele fez isso justamente para que eu e você pudéssemos ter acesso a esse caminho. Para que eu e você pudéssemos ter acesso a esse modelo. E esse modelo, se for seguido, vai levar à felicidade eterna.
Então, se eu disse para vocês que a minha profissão é assassinar ideias abstratas e trazer para a Terra, foi a mesmíssima coisa que Deus quis fazer quando mandou o filho dele para cá. Por quê? Vocês percebem que no Antigo Testamento, repara bem, no Antigo Testamento, Deus falava com os profetas, muito embora ele não aparecesse. Era muito comum que Deus falasse com Abraão, com Moisés. A gente sempre via esse tipo de coisa no Antigo Testamento. Vocês já repararam que isso não aconteceu mais no Novo? Você parar para pensar nisso? Por que isso acontece? E antes Deus falava com os profetas e no Novo Testamento ele não fala mais. Porque não tem mais perguntas, gente. Todas as nossas perguntas foram respondidas na cruz. Ele falou na cruz. Deus é tão amoroso e ele quer tanto. Gente, se tem uma coisa que Deus quer, é que a gente se salve. Gente, ele vive 24 horas por isso. Então, o que é que ele fez? Ele fez, gente, não é possível. Eu estou falando com os profetas, eu estou fazendo as coisas, eu estou fazendo os 10 mandamentos. Gente, o que é que, o que é que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são 10 leis abstratas. Você concorda comigo? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Tá? E como que eu faço isso? Aí ele vem e manda o filho. Quando ele manda o filho, que é o próprio Deus, e aí nossa cabeça fica meio confusa. Quando ele manda o filho, que é o próprio Deus, está tudo respondido na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz responde todas as nossas perguntas. Então, se a gente quiser verdadeiramente saber as respostas, nós sabemos para onde olhar. Quando que a gente vai mal? Quando a gente olha para o lugar errado. Quando a gente olha para qualquer outra coisa, menos para lá. Então, o que a gente precisa fazer é exatamente isso. Se esvaziar, e o Novo Testamento também, exatamente. Se esvaziar de si e lutar para colocar para dentro modelos pré-concebidos que expressam uma parte da vida de Cristo. Mas por que uma parte? Porque, vejam, gente, vão existir todo tipo de pessoa no mundo. E é aqui que está o problema. Eu não vou antecipar o problema para vocês, não. Calma que a gente vai chegar lá. Vamos respirar. Qual é o problema, então, da psicologia moderna e das correntes da psicologia moderna? Eu quero que alguém aqui me diga qual que é o modelo da psicologia moderna. Dá para a gente olhar para a psicologia moderna e extrair um modelo, um padrão, um homem sadio, normal, que dê para mim uma segurança de que eu estou fazendo a coisa certa e que eu serei feliz? Não dá. Primeiro, psicanálise. Freud nem achava que era possível ser feliz. A normalidade é a doença, a neurose. Aí vamos lá. Jung vai na mesma vibe. Aí vamos lá. O Adler. O Adler olha para o homem só por uma vertente, que é a vertente do complexo de inferioridade, do afã de poder e do trabalho como uma ferramenta curativa nesse sentido para você não ficar mais neurótico. É um recorte. Aí vem o Wallace. O Wallace vai falar da neurose de uma forma mais profunda, só que ele não consegue ser concreto. O Wallace talvez seja o que mais toca nisso, porque ele tem uma clara influência tomista, uma vez que ele era um psiquiatra católico, mas ele não consegue tocar no centro da concretude da coisa. Aí vem o Frankl. O Frankl maravilhoso, sensacional, tem a logoterapia, mas a logoterapia tem alguns furos, de acordo com a antropologia clássica. Porque, por exemplo, o Frankl vai dizer para a gente que a pessoa não tem substância. Que a pessoa é existência. E o existencialismo não cabe com toda a doutrina aristotélico-tomista que a gente conhece, que diz que o homem tem uma essência, que tem um dado ontológico que nos limita, que foi dado pelo nosso Criador. Muito embora Frank fosse judeu.
E nós sabemos que a pessoa tem substância porque Severino Boécio, filósofo cristão no século V, diz que a pessoa é substância individual de natureza racional, que é o mesmo conceito que São Tomás vai destrinchar na Suma Teológica. E é o que a gente tem que usar. Então, temos uma limitação flagrante aqui. Aí a gente vai para o condutismo, para o behaviorismo. Eu não vou nem falar, né? Porque para o behaviorismo a gente não tem nem alma. A gente é só comportamento observável, mensurável, uma máquina. Aí vai para o humanismo, do Carl Rogers. Carl Rogers é o segundo terapeuta mais influente do mundo depois de Freud. O que é que o Carl Rogers dizia? Olha, o cientificismo está avançando demais, vamos parar de olhar para a ciência, vamos olhar para o homem. Massa. Mas o centro do homem é a consciência. Parece até sedutor, né? Consciência, que legal. Tá. O que é consciência para Rogers? Não importa o que as coisas são, importa o que eu acho delas. Olha que sanidade mental incrível. Ah, entendi. Eu queria entender, gente, real, de verdade. Qual é a terapia possível dentro disso? Porque se só importa o que eu acho e só importa o que o paciente acha, no final das contas, por que eu vou ajudar o paciente? A chegar aonde? Não, e ele chegava a dizer, o Roger chegava a dizer que, beleza, Roger, se cada um acha algo e tá tudo certo, como que a gente vai colocar ordem na coisa? Não precisa. Todo mundo vai fazer o que quer, e quando todas as necessidades estiverem satisfeitas, a ordem social brotará espontaneamente. Ei, alguém contou para ele do pecado original? Só uma pergunta básica. Sendo gerada pela polícia, pela igreja, por nada. Imagine espontaneamente quando cada um quiser fazer o que quiser. Gente, isso é maluquice. Você olha para essas coisas da psicologia e fala, tá, cadê o modelo de homem normal? Onde está? Cadê o modelo de conduta? Cadê o padrão? Quando eu li o Correntes da Psicologia Contemporânea pela primeira vez, eu saí absolutamente incomodada. Eu falei, gente, não é possível. Foi daí que saiu que a verdade é relativa. Relativismo extremo, não importa o que as coisas são. E aí, não, tem um vídeo no YouTube chamado Caso Glória, se alguém tiver interesse. Caso Glória, do Carl Rogers. É real, é ele ali, e foi gravado, tá? Vocês vão reparar que a mulher vai falando, ele quase não intervém. Ele só faz, uhum, uhum. Ah, uhum. Tanto que ele tem um livro chamado Tornar-se Pessoa. É como se ele estivesse só assistindo a pessoa construindo o seu próprio processo. Ai, gente, isso é enlouquecedor. Não tem parâmetro, a pessoa não sabe de onde veio, para onde vai. Não dá. Mas beleza. Então, a psicologia moderna não confere para a gente um padrão. Pois é, Gi, exato. É angustiante. A pessoa fica ali, parece que ela está descobrindo a si mesma, com base em qualquer coisa. Mas, enfim. Então, gente, se eu não tenho um padrão, como que eu sei que eu estou no caminho certo? Com base em que eu tomo as minhas decisões? Isso é profundamente angustiante. Eu tomo minhas decisões com base na efemeridade das minhas sensações? Eu tomo minhas decisões com base nas minhas pulsões? Eu tomo minhas decisões com base na minha consciência livre? Eu tomo minhas decisões com base no comportamento pré-condicionado, que aqui não teria nem a possibilidade de decidir, né? No final das contas. Então, fora desse modelo que eu quero apresentar aqui para vocês hoje, não é possível ao homem ser bom. Por quê? Porque ele não atinge sua finalidade. Nenhuma corrente da psicologia contemporânea vai falar em finalidade. A causa final do homem é a causa mais importante das quatro. Todas as outras causas, material, formal e eficiente, concorrem para a finalidade. Nenhuma corrente vai falar de finalidade. Só o Alfred Adler. O Alfred Adler, ele ganha em trazer a finalidade novamente, tá? Só que ele tem um problema. Ele traz essa finalidade como essa questão do trabalho, só. E ele traz essa finalidade como algo muito engessado, de modo que toda vez que o homem age fora da finalidade, ele fica neurótico. E nós sabemos que não é assim. Toda vez que eu peco, eu fico neurótica. Não, eu errei, eu falhei. Levando de novo o caminho, tá? Não existe essa rigidez nesse sentido, tá? Então, toda vez que o homem age fora da sua finalidade, ele trata a si mesmo com indignidade e se torna sempre, 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 necessariamente infeliz. Bom? Então, beleza. Percebemos aqui que nós temos um problema. Eu não tenho que lutar para construir uma personalidade forte. Eu tenho que me esvaziar de mim. Mas o que eu coloco para dentro? Essa é a questão.
Eu me esvazio de mim, beleza? Praticamente uma vida ascética, né? E eu boto o que pra dentro depois? Bom, retornando aí para as quatro causas que eu falei com vocês: causa eficiente, formal, material e final. Quando a gente coloca o homem dentro dessas quatro causas, o que é que a gente percebe? A causa material do homem é carne e osso, que é para onde 99% das correntes da psicologia contemporânea estão olhando. Carne e osso. A causa formal do homem é o conjunto de regras, é o conjunto de técnicas que são empregadas para que o homem se faça, que no nosso caso são as sete faculdades, que é a nossa forma de interagir com a realidade. Temos a causa eficiente do homem, que é quem fez o homem, que nesse caso é Deus, e é quem coloca a finalidade em nós, porque foi ele que fez. E nós temos a causa final, certo? A causa final do homem, a finalidade da vida humana é dizer eu sou. E dizer eu sou se diferenciando maximamente dos demais. Só que essa diferença máxima dos demais, não é uma diferença de personalidade. Vejam, o homem, gente, ele é, ao mesmo tempo, dinâmico e pessoal. Por que ele é dinâmico e pessoal? Porque ele não está feito como uma estátua. E ele não é impessoal, como um cachorro. O cachorro não pode dizer eu sou, certo? E a estátua está feita, ela não é dinâmica. Existe algo no homem que é vivo e dinâmico, e este algo vem da causa eficiente. E é justamente da causa eficiente que faz com que o homem possa dizer eu sou, e que ele consiga cumprir a sua finalidade, certo? E esse princípio eficiente da personalidade humana, aqui estamos falando de personalidade agora, esse princípio eficiente da personalidade humana, que é vivo e dinâmico, e permite, a única coisa que permite, que o homem possa dizer eu sou, se chama graça. O que é graça? A graça é o princípio da causa eficiente daquele que te criou, que é um eu sou maior do que você. Você só pode chegar a dizer eu sou porque ele disse antes, e com muito mais propriedade, certo? Então, o que é preciso para que eu seja? Para que Marina seja, é preciso um ser. É necessário um ser para que eu seja. E vocês percebem que ser e seja estão ligados pelo mesmo verbo? Ou seja, de novo, seja. A origem do homem no mundo tem um ser. E esse homem entra no mundo para que ele seja. São dois verbos muito semelhantes, mas que são transformados pelas mudanças do mundo e são incorporadas no eu através das faculdades, que é a causa formal, certo? E o ser e o seja estão unidos num círculo. Não sei se vocês já assistiram o curso das 12 camadas do Ítalo. Quando ele começa a falar das camadas, ele fala que as pessoas sempre pensaram nas camadas como uma linha. Nascimento, primeira, segunda, 12, morte. Só que ele queria fazer como uma pizza. Aí ele vai lá, faz um círculo, e é como se a primeira camada confluísse com a 12. Vocês já viram? Começa na primeira, vira, chega na 12. Vocês percebem como fica claro aqui nesse ponto do círculo, que são as duas camadas ao mesmo tempo, a 1 e a 12, que doideira, que estão tão distantes, que é necessário um ser para que eu seja? E nessa ponta. E aí, quando eu vi essa parte da aula, a primeira coisa que eu me lembrei imediatamente foi do primeiro versículo do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E tudo se fazia vida pelo Verbo. Então, é necessário um ser para que eu seja. Eu fui criado para ser. E o seja já estava lá desde o princípio. Isso é muito bonito, gente. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer com tudo isso que o homem só consegue atingir a sua finalidade se ele articula a graça com a sua composição pessoal. Qual é o princípio da plenitude humana, portanto? É construir a sua própria personalidade? Não, não, não.
O princípio da plenitude humana é a docilidade a este princípio eficiente chamado graça. A partir de hoje, eu não quero nunca mais que vocês repitam que a força mais forte e transformadora do mundo é a personalidade. A única força transformadora nesse mundo se chama graça. Tá bom? Agora, temos mais um problema. Eu estou aqui para apontar problemas, não briguem comigo, mas eu também estou trazendo as soluções. Vocês concordam? Não estou sendo tão ingrata com vocês. Temos mais um problema. Já entendemos que eu não tenho que lutar para ter minha personalidade, eu tenho que lutar para me esvaziar de si mesmo. O que é que eu boto no lugar? A graça, porque a graça é o princípio eficiente da vida humana. A graça é justamente essa força transformadora que, aliada à minha composição pessoal, vai fazer com que eu brilhe. Então, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Por que que hoje a gente entra no Instagram e tem um monte de papagaio repetindo o que o Ítalo fala e a gente acha tão chato? A gente chega no Instagram da pessoa e a gente vê que ali não tem uma pessoa de verdade. Ali tem um repetidor de frases feitas. E a gente sai, a gente não adere. Por que que isso acontece? Porque aquela pessoa, ela não está fazendo um movimento de acoplar a graça à sua composição pessoal. Que foi o que o Ítalo fez. Aquela pessoa, ela está replicando um modelo que já existe numa pessoa, mas sem se valer da luz da graça. Vocês já pararam para pensar por que que os santos são tão parecidos e tão diferentes? Você olha para eles, você percebe que tem um denominador comum. E você olha para eles, você vê que eles são estupidamente distintos. Aí buga. Deus, como isso é possível? Por quê? E por que isso é possível? Vamos olhar por trás das cortinas. Porque eles têm uma composição pessoal que os diferencia e eles têm a luz da graça que os assemelha. Então, gente, o bonito não é a gente ser igual ao Ítalo. O bonito é a gente ser a gente com a luz da graça. Isso que é bonito. E quando vocês, eu quero que vocês façam esse exercício agora. Toda vez que vocês virem alguém que chama a atenção de vocês, nossa, que interessante essa pessoa, olha o que essa pessoa fala, olha o que essa pessoa vive. Vocês vão tender a dizer, fulano tem personalidade. Agora vocês entenderam o que é que estava acontecendo e a gente não conseguia dar nome direito. Por que que o Ítalo move multidões? Gente, eu não sei se vocês já tiveram pessoalmente com o Ítalo, mas é um negócio, não dá para explicar. As pessoas ficam completamente ensandecidas quando elas veem o Ítalo. É um imã. O Ítalo é um imã de gente. Por quê? Porque essas pessoas intuem. Seja falso, não seja, não sei, não convivo com ele, não sei. Mas as pessoas intuem que o Ítalo, ele está dando corpo àquilo que ele foi feito para ser. Isso é muito bonito. Que o Ítalo está inteligindo e agindo conforme. Inteligindo e agindo conforme. Que foi o que a gente conversou na aula anterior, lembra? Como tudo faz sentido? Que é para isso que a gente está aqui nesse mundo, para conhecer as coisas. Gente, se em todo o universo criado, material, se em todo o universo material criado, só o homem tem inteligência, e todas as coisas são inteligíveis, ou seja, todas as coisas têm uma essência que pode ser conhecida pela inteligência, é porque todas as coisas foram feitas para o homem. Deus colocou as coisas aqui para a gente conhecer. Mas só conhecer, não, agir conforme, dar perfeição a essas coisas, colocar nessas coisas a finalidade para a qual elas foram feitas, que a gente vai descobrir através da intelecção, e remeter essas coisas a Deus, para que elas se perfectibilizem a gente por tabela, porque nossa perfeição se dá através do conhecimento. E é isso que o Ítalo está fazendo. E é isso que qualquer pessoa que vocês admiram estão fazendo. E é isso que Deus está lá em cima, assim, ó, esperando vocês fazerem. Para que sobre vocês também brilhe a luz da graça. E vocês descubram o tamanho ontológico que vocês têm. Isso é muito bonito. De verdade. E a gente só descobre quando a gente se dispõe a fazer esse negócio. Certo? Beleza. Então, próximo problema. Como que eu deixo a graça entrar? Entendi o que eu tenho que fazer. Mas como que eu deixo a graça entrar? Olha só. Aqui está um negócio mais difícil.
A graça só entra se eu tenho um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Não tem jeito. Eu preciso ter um relacionamento. Não é com aquele Deus da minha cabeça, não é com o Deus da Bíblia, não é com Deus que o pastor fala, não é com Deus que o padre fala, é com Deus. Com D maiúsculo. É com ele que eu tenho que ter um relacionamento. E a interação íntima e pessoal, digamos assim, lato sensu, não apenas com Deus, a interação íntima e pessoal em qualquer situação, só acontece quando o próprio de uma coisa interage com o próprio de outra coisa. Então, é quando a gente tem a interação de duas essências, digamos assim, certo? Então, duas essências precisam interagir de modo constante e íntimo para que eu tenha uma interação íntima e pessoal, certo? Ou seja, quando eu interajo com uma pessoa de forma pessoal, eu ganho algo dela e ela ganha algo de mim. E era isso que deveria acontecer na terapia. E é por isso que eu estou lá no Instagram o tempo inteiro falando para vocês que a terapia é um encontro pessoal. O terapeuta, ele quer estar com você. O terapeuta não, o paciente. O paciente, ele quer estar com você porque ele quer algo de você. E é por isso que as pessoas ficam ensandecidas quando elas estão com o Ítalo, porque elas querem algo do Ítalo, elas querem ser como o Ítalo. E é esse movimento que leva a pessoa a procurar você para fazer terapia. E é por isso que é tão importante você fazer esse movimento aqui, de colocar a graça para dentro e se esvaziar de si. Porque daí cada vez mais pessoas vão querer estar perto de você. Tá? Então, quando eu interajo com a pessoa de forma pessoal, eu ganho algo dela e ela ganha algo de mim. Essa intimidade que vai ser estabelecida num tempo com uma intenção benéfica só pode acontecer de forma humana. As coisas não conseguem fazer isso. Humano com coisa não dá certo, coisa com coisa não dá certo, certo? Tem que ser entre pessoas, digamos assim. Então, por exemplo, quando eu me relaciono com a blusa, isso não acontece, porque a blusa é uma coisa, certo? Se eu estou tomando uma água e o copo quebra, isso aqui também não acontece, porque o copo é uma coisa, tá? Mas se eu, Marina, pessoa, estou interagindo com a Ju, pessoalmente, de forma íntima e constante, através da comunicação de nossas essências, pessoalmente, e com a finalidade de transmitir para ela algo bom, o que é que vai acontecer com a Ju? Ela vai melhorar, certo? Porque eu estou me relacionando de modo íntimo com ela, com a finalidade de transmitir algo bom. Nossas essências estão ali juntinhas, se relacionando. E a minha finalidade é transmitir algo bom. A Ju melhora, certo? Ou seja, por que isso acontece? Porque eu estou tocando o verbo da Ju com intenção. O verbo lê essa essência. Finalidade, função, perfeição, verdade, sinônimo. Beleza? Então tá. Quando alguém me trata de uma forma diferente disso, eu me desumanizo. Só quando for pessoa. Lembrem disso, certo? Se eu visto uma blusa e a blusa não fica boa, eu não me desumanizo. Eu posso me frustrar, mas eu não me desumanizo. Se não existe uma relação intencional e pessoal, não existe aquilo que eu estou falando para vocês, certo? Vocês percebem que essa interação pessoal, de verbo tocando no verbo, íntima e constante, com a finalidade ascendente, com a finalidade de melhora, com a finalidade de puxar a pessoa para cima, é a mesma coisa que a gente chama de amor. Quando a gente fala assim, tem que amar o paciente. A gente fica mais perdido que segue tiroteio. Como é que eu amo o paciente, meu Deus? Assim, se comunicando, o seu verbo, o seu núcleo pessoal, não é nas adjacências. O seu núcleo pessoal se comunicando de forma íntima, pessoal e com finalidade de transmitir algo bom com o verbo da outra pessoa, de forma constante. Isso se chama amor. É assim que a gente tem que amar nossos pacientes, certo? Ou seja, o que é amor? Sou eu te comunicando intencionalmente a minha intimidade, o meu verbo, a minha essência, o que é próprio de mim, com o desejo de que você melhore, de que você dure, de que você cresça, certo? E isso é muito grande, gente, no universo humano, porque nós somos infinitos. Falamos sobre isso na aula passada também. Nós somos infinitos e eternos. Como eu tenho capacidade de interagir e agir conforme, existe dentro de mim uma infinidade que não dá para contar de decisões,
Quando eu olho para alguém, o que é que eu enxergo quando eu olho para alguém? Infinito. Uma coisa eterna e infinita. Certo? Então, quando eu me relaciono com o meu verbo, com o verbo de alguém, eu estou me relacionando com verbos infinitos. Existe ali, na Ju, uma totalidade de verbos. Certo? Isso porque eu estou olhando para uma pessoa. Se fosse para um cachorro, para uma blusa, para um copo, não existia. Eu estou olhando para uma pessoa e eu estou me relacionando com a totalidade de verbos. Certo? Então, quando eu estou aqui, eu tenho a minha totalidade e uma possibilidade dos verbos em mim. E a Ju também tem. E a gente interage entre si. Eu e a Ju, dois seres humanos, duas pessoas. Duas pessoas infinitas e eternas se relacionando entre si, certo? E novas pessoas vão surgindo o tempo inteiro. E quando as pessoas vão surgindo o tempo inteiro, vocês concordam comigo que elas acrescentam totalidade ao que já é total? Porque se nós estamos aqui, nós somos infinitos e eternos, já existe uma totalidade, é muita coisa. E mais pessoas vão aparecendo e acrescentando totalidade ao que já é total. Ou seja, cada pessoa que entra no mundo acrescenta totalidade, porque ela é infinita e eterna, ao que já é total. Um conjunto infinito e eterno. Isso é muito doido. Vocês percebem isso? Então, olha só. Eu tenho algo em mim, que é a minha essência, que tem liberdade. E eu acrescento um universo de totalidade àquilo que já era total. Porque cada ser em si já é total. Cada homem já é total. Não sei se vocês já ouviram o professor Olavo dizendo que uma alma humana vale mais que o universo inteiro. Por que ele disse que uma alma humana vale mais que o universo inteiro? Porque uma alma humana é eterna, é total, enfim, infinita. Tá? Isso é muito bonito e muito paradoxal. Por que que eu consigo, vai fazer sentido, como é que para vocês? Por que que eu consigo acrescentar totalidade ao que é total? Como é possível que eu acrescente totalidade? Se nós estamos aqui e já é total, por que é necessário que mais alguma coisa entre na existência? Se já é total. Eu só consigo acrescentar totalidade ao que é total, porque aqui nesta Terra nós nunca estaremos acabados. Aqui nessa Terra nós nunca estaremos prontos. A plenitude, digamos assim, ontológica da nossa existência só se realiza de forma muito imperfeita, certo? Inclusive, tem um filósofo romeno que eu sempre falo, que é super importante, chamado Constantino Noica, que ele fala que a verdadeira doença do homem é ser nascido no tempo e não encontrar sua medida no tempo. Olha que coisa. Eu nasci na Terra, mas eu sou estrangeira da Terra. Não é aqui que eu tenho que ficar. Eu nasço no tempo, mas eu não encontro minha medida no tempo. E se a gente não tiver um senso de eternidade, de transcendência muito forte, a gente enlouquece com isso aqui. De não encontrar a nossa medida aqui. Certo? Então, se eu estou diante de alguém que me trata de forma íntima, constante, pessoal, com essa interação de verbos com finalidade ascendente, eu melhoro. Se eu estou diante de alguém que me trata de um modo funcional ou banal, não estou nem aí, ou só o protocolo, eu não melhoro nem pioro, certo? Mas, se eu estou diante de uma pessoa que me olha e me comunica intencionalmente coisas ruins, eu pioro. Isso é o contrário de amor, certo? Vamos chamar de ódio. Beleza. Então, a gente está conseguindo perceber que, por Deus ser também uma pessoa, todo mundo concorda comigo que Deus também é pessoa, pessoa com P maiúsculo? Por Deus ser também uma pessoa, ele também tem uma intimidade. Ele também tem uma essência, ele é a própria essência. Ele só tem essência. Certo? E ele também se relaciona comigo, igual me relaciona com a Ju. Ó, eu sou pessoa, a Ju é pessoa. Eu tenho essência, a Ju tem essência. Eu tenho intimidade, a Ju tem intimidade. Eu olho para a Ju, Deus olha para mim. E para tudo igual. Concorda comigo? Tudo igual. Beleza. Agora a gente tem uma coisa aqui. Qual é a definição de Deus? A definição de Deus é aquele que é sempre bom. Eu consigo ser sempre bom? Alguém aqui consegue ser sempre bom? Não, falo por todo mundo, pode ficar tranquilo. Ninguém consegue ser sempre bom, beleza? Mas Deus consegue. Deus não pode ser mal, Deus não pode se equivocar, Deus não pode ser irracional.
Deus precisa ser intencional o tempo inteiro, porque isso faz parte da racionalidade de Deus, certo? Deus é racional, beleza? Então, olha só, vamos lá, vamos concluir esse negócio aqui, depois de tudo isso. Olha só, o olhar de Deus, portanto, diferente do meu, é sempre intencional e sempre ascendente. Deus não pode ser banal, Deus não pode ser de qualquer jeito, e Deus não pode ser mau. O olhar de Deus é sempre intencional e sempre ascendente. E é por isso que a gente fala que Deus é amor, porque é a única coisa que ele pode fazer. E ele sempre se comunica de modo intencional e ascendente, porque banalidade, funcionalidade e ódio não são presença, gente. Banalidade, funcionalidade e ódio são ausências. E Deus é a própria presença. O mal não existe, o mal não tem substância. O mal é uma figura de linguagem. O mal é a ausência de bem. Se vocês lembrarem lá do ensino médio, quando vocês estudaram física, o frio não existe. O frio é a ausência de calor. Não tem calor com frio, mas o frio em si não tem substância. A mesma coisa é o mal. Então, banalidade, funcionalidade e ódio não são presença, são ausência. A funcionalidade é a ausência de amor. A banalidade é a ausência de amor. O ódio é a ausência de amor. Como cegueira não existe. O que existe é a ausência de visão. A gente só dá o nome. Cegueira não tem substância. Certo? Concluindo, então. O olhar de Deus, intencional, amoroso, super íntimo, e que gera em nós um movimento de ascensão, é isso aqui. Esse é o conceito concreto e real de graça. O olhar de Deus, intencional, amoroso, intimíssimo, que gera em nós um movimento de ascensão, é graça. Isso é graça. Nunca mais esqueçam. Tatue na testa de vocês. Só que eu posso perceber esse olhar e devolver. Ou seja, eu preciso de uma certa disposição. Porque, vejam, eu posso atender a Ju como terapeuta, ser amiga da Ju, tratar ela desse jeito e ela recusar. Não quero. Não quero ser amada. Não quero esse negócio que você quer me comunicar intencionalmente. Não quero, tô magoada com você. Quero. Certo? Por quê? Porque a gente tem liberdade, né? Lembra que eu falei que nós temos liberdade? Beleza. Então, quando a pessoa me olha com amor e eu aceito esse amor, eu só posso melhorar. Só que aqui nós temos uma limitação. Se eu tenho um olhar para Ju, intencional, amoroso, íntimo e tal, ascendente, com a finalidade de comunicar coisas boas para ela, e a Ju aceita esse olhar, tal como a gente pode aceitar ou recusar a graça, o que acontece com a Ju? Ela melhora. Mas ela melhora até qual limite? Ela melhora até o meu tamanho. Porque é o que eu posso entregar para ela. Concorda comigo? Se eu estou comunicando o meu verbo para a Ju, incessantemente, Ju, olha isso aqui. Ju, olha isso aqui. Com amor, com intenção, com intimidade. Caramba, que legal. Caramba, que legal. Quero, quero, bora. E ela sobe, ela sobe, ela sobe. Quando chega do meu tamanho, ela não tem mais nenhum verbo para entregar para ela. Ju, acabou. Acabou meu estoque. Daqui em diante, tu vai procurar outra pessoa maior do que eu para poder te ajudar. Não é assim? Então, se eu olho para ela com amor, eu melhoro. Só que ela está condicionada. Ela está condicionada ao meu tamanho. Certo? Então, se eu, Marina, olho para a Ju com amor, intimidade, constância, comunicando o meu verbo para ela, ela melhora, ela ascende desde que ela aceite até o meu tamanho. Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram o que vai acontecer com a gente, o que poderia acontecer com a gente se uma pessoa infinita, com amor infinito, me olha? Até onde a gente pode chegar? Isso é o que a graça faz na nossa vida. Se eu, pessoa comum e banal, que coloquei alguma coisa para dentro, posso comunicar para a Ju de forma amorosa, intencional, constante e íntima, ela pode melhorar até o meu tamanho. E se Deus é amor, por definição é pessoa, e ele só pode me comunicar coisas ascendentes o tempo inteiro,
Ele tá lá, gente, é o tempo inteiro, vocês têm noção disso. A gente tá dormindo e ele tá lá o tempo inteiro. Se eu sou capaz de melhorar alguém através da verdade que eu coloquei para dentro de mim, até o meu tamanho, o que vai acontecer com a gente se uma pessoa infinita, com amor infinito, olha pra gente? Gente, a parte mais difícil ele tá fazendo. Qual é a nossa? Aceitar. Que doideira. Aceitar. E, gente, não é a personalidade que tem força. Essa é a verdadeira força que está à nossa disposição. Essa é a verdadeira força que está pronta para se vincular à nossa constituição pessoal. E é isso que trata. É exatamente isso. O que é que a gente precisa fazer? Vou terminar aqui com a história de São Tomás. Um dia um rapaz chegou para São Tomás e perguntou assim: São Tomás, o senhor que é o santo dos santos, o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios, conta para nós, como que faz para ser santo? Vocês conhecem essa história? Como que faz para ser santo? Aí São Tomás, muito bem, vou lhe contar. O cara logo pegou sua cadeira, né? Pegou seu bloco de anotações, ou melhor, seu pergaminho, não sei o que é que se usava agora. Falou, lá vem um tratado teológico de santidade. São Tomás falou duas palavras. Basta querer. Que doido, hein? Que complexo e simples. Basta querer. Nossa, Marinha, isso aí é falso. Não basta querer, não. Olha que eu tô tentando bem aqui há um tempo. Você não tá tentando de verdade. Você não quer de todo o coração. No dia que você quiser de todo o coração, gente, quando Deus percebe que você quer de todo o coração, Ele faz. Agora, você precisa estar disposto, você precisa dar um sinal para Ele. Que você, não só com a cabeça, gente. Eu queria. Eu tinha uma paciente que dizia, eu estou orando a Deus há muito tempo para me forjar e me dar paciência. Eu falei, o que é que você está fazendo com as situações que Ele está mandando para você ter paciência? E eu tô deixando de lado. Então, você não quer um Deus, você quer um mágico. Entendi. E toma. Ele tá mandando, e ela tá passando por muitos problemas, né? De paciência. Problemas difíceis. Eu falo, olha aí, olha a matéria-prima da tua santidade aí passando pela tua frente, que tu pediu. Não é assim, a gente não pede a Deus, ele te dá uma capacidade psicológica, ele te testa no mundo real. Sabe quando São Maria fala que obras é que são amores? Obras é que são amores. Você sabe aquela outra frase neurotizante que a bolha começou a falar e as pessoas começaram a acreditar? Isso é uma loucura. Amor é uma decisão. Amor não é uma decisão. Seria tão incrível se meu marido fosse um traste, me traísse, eu dissesse, eu decido amar você, tivesse tudo resolvido. Tá decidido, entendeu, Deus? Eu decido amar o meu marido. Gente, o que é amor? Nosso Senhor veio para mostrar isso para a gente muito claramente. O amor é uma ação concreta no mundo. Não dá para eu dizer que eu amo uma pessoa com o meu psiquismo, com a minha mente. Obras é que são amores. Lembra São José Maria? Obras é que são amores. E a fé sem obras é morta. Não adianta dizer que eu acredito em Deus, que eu temo a Deus, se na hora do vamos ver, o negócio é muito diferente. Então, minha gente, depois disso tudo, o que é que eu quero dizer para vocês? Existem modelos pré-concebidos na mística de santos fundantes, santos fundadores, que vão dar um parâmetro de que modelo seguir. Só que esses modelos, eles não tocam de forma direta e imediata o homem comum. Eu e vocês. O leigo que trabalha, que estuda, que não tem tempo de orar 6 horas por dia, igual os monges, que tem marido, que tem filho, que às vezes não consegue nem rezar o ângelus porque está no puerpério. Esses modelos não tocam as pessoas comuns. Qual foi a intuição que eu saí quando eu li o Correntes da Psicologia Contemporânea?
E eu percebi que nenhuma daquelas correntes dava conta, porque nenhuma delas estava olhando para o modelo de homem ajustado, que é o modelo cristão. Falei, olha, não tem um modelo concreto de sanidade e normalidade. Não tem. Mas, muito embora estas pessoas não estejam olhando para ele, ele existe. E esse modelo é Cristo, que é o homem integral, que é o homem completo. Certo? Só que ninguém ainda pensou numa extração de um modelo cristão para o leigo. É muito difícil, gente, esse negócio. Imagina. São José Maria teve algumas intuições, foi chamado de santo do cotidiano por causa disso, fundou a Opus Dei, porque ele vislumbrava algo nesse sentido do homem comum, e ele percebeu que era necessário que isso existisse, tá? Então, eu saí do Correio da Psicologia pensando, será que poderia existir uma psicologia do Evangelho? Foi o que eu saí pensando. E eu pensei, eu falei, Deus, não tá muito louco. Eu comecei a pesquisar, falei, será que ninguém nunca escreveu sobre isso? E eu comecei a pesquisar e não tinha. Eu falei, bom, por onde eu preciso começar para começar a entender se de fato eu posso ter uma psicologia do Evangelho? Posso fazer uma psicologia do Evangelho? A primeira coisa que eu preciso fazer é colocar os evangelhos em ordem cronológica. Foi a primeira intuição que eu tive, porque vocês veem, né? Mateus conta de um jeito, Marcos de outro, Lucas de outro, um suprime uma coisa, o outro coloca outra coisa, e aí fica numa linha cronológica muito doida, um começa com a cronologia de Jesus, o outro com João Batista, e a gente fica meio perdido, a gente não sabe qual foi a ordem que aquelas coisas aconteceram. Falei, não, então primeiro eu tenho que colocar em ordem. Eu comecei a procurar algo que tivesse colocado os evangelhos em ordem. Ninguém nunca fez isso. Não é possível. Aí eu achei um arquivo no Google onde ele coloca citações. Lucas tanto, Mateus tanto. Eu falei, cara, eu vou ter que abrir a Bíblia aqui, vou ter que dar um Ctrl+C, Ctrl+V em cada negócio desse e colocando no Word para construir um modelo. E aí o Centro Dom Bosco anunciou que ele ia publicar, não sei se vocês viram, o Evangelho de Jesus Explicado, que é ilustrado em ordem cronológica. Falei, não acredito. Tá aqui, ó, bonitão. Bonitão, inclusive, viu? Recomendo. O Evangelho de Jesus Explicado. E aí eu comecei a caminhar. E aí, uma coisa me incomodava muito: o nome psicologia. Psicologia do Evangelho. Vamos ver com psicologia isso aqui. Vamos ver. E aí, eu fui pro evento do Ítalo. E o que é que o Ítalo apresenta lá? Terapia do Espírito. Eu falei, entendi. O nome agora vai ser Terapia do Evangelho. É esse o nome. E eu cheguei até a conversar com ele. Eu fui lá e falei, olha aí, eu pensei nisso e tal. Ele fez, você está totalmente correta. Essa aqui é a terapia do Evangelho. Pega isso aqui e produz. Então, não sei em que ano, gente. Eu estou falando aqui para vocês do projeto da minha vida. Não sei em que ano. Mas algum ano vai sair a esquemática, o roteiro, o passo a passo disso tudo que eu acabei de apresentar para vocês. Tá bom? Sigam aí, atentos, que um dia aparece. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que a aula tenha sido produtiva, que dê para ter entendido as coisas que eu quis trazer aqui hoje e que, de fato, isso faça sentido, certo? Que isso faça sentido, de verdade. E que vocês consigam, mesmo que ainda esteja meio ininteligível, porque a santidade do homem leigo é meio inteligível para a gente mesmo, ininteligível. Como que o homem leigo se santifica? É meio nebuloso, tá? Mas, assim, cara, eu conto com vocês. De verdade, para quem está olhando para esse lugar, eu conto com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês. E assim, em um dado momento, quando eu comecei a pensar nessas coisas, eu falei, gente, mas será que isso é para mim? Que doideira, será que isso é para mim? Aí eu me lembrei, sabe de quê? Eu me lembrei de Santa Terezinha. Santa Terezinha, a primeira vez que ela sentiu o desejo de ser santa, ela se entristeceu. Porque ela olhou para a vida dos santos e ela fez assim, gente, eu nunca vou ser desse tamanho. É muita coisa. Aí depois ela se alegrou. Ela falou, ah, Deus não ia colocar no meu coração um desejo que eu não fosse capaz de alcançar. Então, eu desejo para vocês que vocês se relacionem de forma íntima, pessoal e ascendente com Deus, de forma que Ele comunique tudo que Ele tem para comunicar para vocês e que vocês ascendam até o infinito e que vocês coloquem no coração de vocês os desejos mais altos
possíveis e grandes. E vão atrás desse negócio. Porque quem faz não é a gente, não. A gente se acha pequeno quando a gente olha pra gente. Quem faz não é a gente. Se a gente se dispuser, quem faz é a graça. Tá bom? Um beijo e até domingo com a nossa próxima aula. O que é cura no processo terapêutico? Olha eu assassinando mais uma ideia abstrata. O que é cura, gente? O paciente tem que curar. Beleza. Como é que faz isso? A gente vai aprender no domingo. Beleza? Um beijo.